Queridos, graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós estamos trabalhando esses dias sobre a lei da tampa nos nossos 21 minutos de poder. Nós estamos trabalhando sobre Davi e Saul, ou melhor dizendo, Saul e Davi, como referencial na aplicação dessa lei. E essa vai ser a terceira ministração sobre esse mesmo tema. Hoje queremos falar sobre a lei da tampa, ainda na vida de Saul e Davi. Pensamento de liderança para o dia de hoje. Algumas tampas podem ser levantadas pelo líder. Existem tampas que nós mesmos é que precisamos levantá-las em nossas vidas. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 e 39 diz assim: Saul vestiu a Davi sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi conseguiu ir longe, a despeito das circunstâncias difíceis e das muitas tampas que tinham. Por quê? Porque, ao contrário de Saul, ele se tornou um levantador de tampas. Quando você olha a vida de Davi, vê um padrão de levantamento de tampas que o ajudou a continuar crescendo e prosseguir para o passo seguinte. O levantamento da tampa presente em um líder não apenas libera seu próprio potencial, como faz a mesma coisa com todos os seus liderados e por toda a organização que lidera. Quando você levanta as tampas da sua vida, você ajuda todo mundo que faz parte da sua vida. Falando de família, toda a sua família. Falando de ministério, todo o seu ministério. Falando de empresa, de trabalho, todos que ali trabalham, todos que dependem daquele ambiente de trabalho. Tampas que Davi levantou. Primeira, Davi levantou primeiramente a tampa que tinha sobre si mesmo. E aqui começa uma orientação muito importante, que é a importância de levantar as tampas que limitam a si mesmo em primeiro lugar. A vida de Davi demonstra a prática de exigir primeiramente o desenvolvimento pessoal. Veja sua atitude perante Golias. Muito embora nunca tivesse participado de uma batalha, usou sua experiência anterior no pastoreio de ovelhas como preparação. Ele aprendera a usar uma funda e já havia enfrentado ataques de um leão e de um urso, duas feras perigosas e muito mais poderosas do que ele. A partir dessa experiência, ele cresceu em valor, cresceu em confiança e teve uma fé solidificada. Assim, no dia em que enfrentou Golias, quando se viu diante de uma tampa na sua inexperiência, quer dizer, quando ele se deparou com a tampa da inexperiência em combates, em contendas, ele levantou sua tampa. O líder precisa crescer para que as pessoas que dependam dele cresçam também. Se eu, como pastor da Batista El Shaddai, se eu não crescer, o meu rebanho não cresce. Se eu não pensar, o meu rebanho vai ficar sofrendo por minha ociosidade. Preste atenção. É comum as pessoas me perguntarem o que é necessário fazer para que uma organização, para que uma família, para que uma igreja, para que um ministério cresça. Sempre dou a mesma resposta a essa pergunta. O líder precisa crescer para que a organização cresça. Tudo começa e termina com o líder. Guarda isso na cabeça. Tudo começa e termina com o líder. Se o líder não cresce, a organização não cresce, a família não cresce, a igreja não cresce, nada cresce. Ao levantar sua tampa e crescer, Davi removeu aquilo que é a primeira e mais limitante barreira de uma organização, o líder. A primeira barreira de qualquer organização é o líder. Se ele não evoluir, se ele não crescer, ele trava todo o processo. E aplique isso à família, aplique isso a qualquer coisa. Quem está liderando precisa puxar o carro para o crescimento. Em segundo lugar,
Davi levantou a tampa das pessoas próximas a ele. Tão logo o líder levanta a tampa que tem sobre si mesmo, coisas incríveis podem começar a acontecer ao redor dele com seus liderados. Antes de Davi chegar, o exército inteiro de Israel estava parado, com medo dos filisteus. Acamparam as tropas no vale de Elá e ficaram ouvindo os impropérios de Golias por 40 dias. E o que fez Saul, o líder deles? Ele fez uma coisa, colocou-se como uma tampa sobre todo o exército de Israel. Saul, diante daquele embate, foi a tampa, tipo de uma panela de pressão, porque Saul recuou, todo o exército de Israel recuou. Mas assim que Davi entrou em cena e exerceu sua liderança levantadora de tampas ao matar Golias, também levantou a tampa que bloqueava todo o exército. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 17, versículos 51 e 52. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus, e caíram os filisteus feridos pelo caminho. Então os guerreiros de Israel impuseram aos filisteus uma terrível derrota, colocaram temor sobre os filisteus. Presta atenção, nada miraculoso aconteceu. Israel continuava sendo o mesmo, o filisteu continuava sendo o mesmo e o exército de Israel continuava sendo o mesmo. O que aconteceu foi que Davi tomou uma atitude diferente. O líder tem que subir a tampa. Quando o líder sobe a tampa, ele também sobe a tampa de outras pessoas. Quando o líder sobe a sua própria tampa, outras pessoas também vão subir. Se o líder mantém a tampa fixa sobre ele, os liderados continuarão também. Eu estou falando aqui, isso serve para tudo na vida. Isso serve para todas as áreas da vida. Se você deixar a tampa sobre sua cabeça, sobre sua vida, sobre o seu ministério, sabe o que vai acontecer com todo mundo? Eles também vão ficar com as tampas sobre eles. Eles também vão recuar. O Golias estava afrontando, Saul esconde, o exército fica com medo. O Golias está afrontando, Davi escuta, resolve enfrentar, o exército toma coragem. Tem um filme, eu não me recordo se é Coração Valente, ou é um desses filmes que o Mel Gibson faz, aquele que ele pinta o rosto de azul, e ele está lutando, parece que é a Escócia contra a Inglaterra, querendo que a Inglaterra se tornasse, que a Escócia, melhor dizendo, se tornasse um país livre. O personagem que ele está interpretando é William Wallace, que tentou fazer com que a Inglaterra tirasse o domínio de sobre a Escócia. E tem uma cena que todo mundo está voltando, os soldados escoceses estão voltando derrotados. O personagem Mel Gibson pega uma bandeira toda queimada, toda estragada, e ela está num mastro, né, numa vara comprida. Então ele sai contra o exército dele que estava vindo, e ele vai sozinho contra o exército britânico que estava avançando, passa pelo exército dele e vai. Quando os homens viram William Wallace caminhar para lá, os homens voltaram e enfrentaram o exército britânico. Aquela cena diz tudo. Quando um líder levanta a tampa de sobre si, todo mundo é beneficiado. Você é um líder de família, seu filho, numa época dessa, falar que vai sair da escola e você aceita, você é um líder. Você precisa dar uma palavra, você precisa falar não. Você precisa demonstrar uma autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Deus colocou sobre a sua vida. Você é líder. E à medida que você toma decisões, sua família é abençoada. Se você levanta a sua tampa, a sua família levanta a tampa também. Mas se você pega a tampa ali com uma panela de pressão e coloca sobre a sua cabeça, sua família também vai acabar fazendo igual a panela de pressão, vai até passar aquela torcida que dá e passar aquela travinha embaixo do cabo da panela. Terceiro lugar, Davi levantou a tampa de toda uma nação. Davi também levantou a tampa de toda a nação. Enquanto exercia uma forte liderança e uma profunda fé, esse processo começou quase que imediatamente depois de o povo ter observado que Saul feriu os seus milhares.
porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. Com a liderança de Davi, o povo finalmente começou a crer que se Deus estivesse do lado deles, eles poderiam fazer qualquer coisa. Sabe quando que eles entenderam isso? Quando Davi tomou uma postura de levantar a tampa. Aí o coração do povo começou a perceber que não era o tamanho do exército, era o Deus que eles serviam. Que se eles estivessem do lado de Deus, e se Deus estivesse do lado deles, não importa o tamanho do inimigo, eles iriam vencer a batalha, eles iriam vencer a guerra. E as vitórias de Israel sobre seus inimigos cresceram. No final do reinado de Davi, seu reinado estava estabelecido em Israel e Judá, além de ter incorporado as forças de Edom, Moabe, Amon e Zoba. Essas outras 4 nações se juntaram ao exército de Israel como nações agregadas, como nações que estavam debaixo do governo de Davi, exatamente porque viram em Davi essa liderança, viram em Davi um levantador de tampas, né? Então a nação crescer em poder e o reinado de Davi só foi suplantado pelo de seu filho Salomão. O único reino que foi acima de Davi, no caso de poder, de dinheiro, de riqueza, foi Salomão, não é? Mas Davi, que pegou do zero, arrebentou. E vale a pena dizer que Davi reinou 40 anos e Saul 40 anos. Salomão depois também reina 40. Então, olha, Saul e Davi reinaram o mesmo tempo de reino. Só que um fez uma coisa e outro fez outra. E a técnica, a observação está exatamente em levantar tampas, em pagar o preço para levantar as tampas. Todo mundo gosta de oportunidades, mas muitas pessoas querem que a oportunidade chegue antes de elas começarem a melhorar para poderem capitalizar os benefícios. Eu quero oportunidade, mas eu fico esperando a oportunidade chegar para que eu tome uma posição de melhorar alguma coisa em mim. Isso é errado. Elas pensam assim: quando eu tiver aquele cargo, quando eu tiver aquela posição, quando eu tiver aquilo outro, então aí eu vou crescer. Então eu vou cortar meu cabelo direitinho, então eu vou tratar esse dente que está quebrado aqui na frente, então eu vou limpar meu nome, então eu vou procurar melhorar meu português. Quando acontecer, sabe quando que vai acontecer? Nunca. Por quê? Porque você não está se capacitando. Na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, eu usei ela aqui, o pessoal da igreja já pegou, se capacita que a demanda vem. Se capacita que a demanda vem. Isso é fazer as coisas ao contrário. Davi fez a coisa certa. Em primeiro, cresceu, levantando suas tampas pessoais, e no momento que a grande oportunidade chegou, ele já estava pronto. Quando foi confrontado com uma tampa que ele não poderia remover sozinho, permitiu que outros o ajudassem. Quando você se deparar com uma tampa que você não consegue levantá-la sozinho, permita que outros próximos a você levante essa tampa. Sobre esse assunto, sobre permitir que outras pessoas levantem nossas tampas que nós não temos condições de levantar, nós vamos falar sobre isso amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre tampas que eu não consigo levantar sozinho e que eu preciso de pessoas para me ajudar. Vou fazer algumas perguntas aqui para reflexão. Quais são as tampas que você pode levantar? Você está uma pessoa que está desacreditado, então talvez a mentira seja uma tampa que você precisa levantar. Você é uma pessoa que está sendo limitado por uma tampa A, B, C, o que você pode fazer? Você mesmo pode fazer para melhorar isso. As pessoas desacreditarem em você, talvez seja a hora de você começar a marcar os compromissos e cumprir. Talvez seja a hora de você diminuir a oferta. É lei de oferta e procura. Quanto mais tem no mercado, mais barato fica. Sabe aquela pessoa que tá, tudo ela faz, tudo ela quer fazer, tudo ela está no meio? Pois é, isso aí atrapalha você. Remova essa tampa. Seja uma pessoa pronta, mas não oferecida. Uma dica. Segunda, e você as tem levantado? Essas tampas que você percebeu que você pode levantar, você tem levantado elas? Você mesmo tem feito de tudo para você levantar as tampas que você identificou?
Terceira pergunta. Como você tem feito para levantar suas tampas? Tem voltado a estudar? Tem procurado ler algum livro? A leitura é algo fundamental. E quando eu falo leitura aqui, eu não estou dizendo só leitura de livros bíblicos, não. Leia tudo. Tudo de bom, né? Leia. A leitura abre sua mente, a leitura te melhora seu vocabulário, a leitura abre sua cabeça, expande suas ideias, oxigena seu cérebro. Comece a ler. Leia. Eu posso até te indicar alguns livros bons, seculares, livros que marcaram a história. Muito legal você aumentar suas tampas. E uma forma de você fazer isso é ler. Procurar se informar, procurar ver fatos da história, procurar ler livros que trabalham sobre finanças, sobre casamento, sobre apresentação, sobre influência. Veja isso. E último, qual é a reação das pessoas ao seu redor quando começam a ver que você está levantando as tampas que te limitam? As pessoas ficam tristes ou felizes? As pessoas são abençoadas com você crescer ou elas não são? Eu sou pastor há 20 anos. Há 20 anos eu tomo conta de igreja e pastoreio gente. Na verdade, a única coisa que eu fiz na minha vida toda foi ser pastor. Eu nunca exerci como profissão nenhuma outra coisa que não fosse ministrar o evangelho. E uma das coisas que eu tenho marcado no meu ministério é levantar pessoas. Quem congrega no meu rebanho, você que está vendo isso aí, esse vídeo, principalmente no meu rebanho, né, olha, eu sempre incentivo tirar uma carteira de motorista, concluir um 2º grau. Eu estou sempre pegando no pé do pessoal para ler, indicando livros, falando, postando coisas, gravando vídeos, fazendo alguma coisa. Por quê? Porque o meu entendimento é que você precisa crescer, você precisa produzir. Estou incentivando a comprar lote, a pagar a prestação de um lote. Talvez sejam coisas simples, ter sua própria casa, orar a Deus, lutar, economizar para ter sua própria casa, ter uma conta poupança para você guardar ali, nem que seja R$10 por mês, nem que seja um consórcio de você para você de R$20 por mês, nem que seja 50, não importa, mas chegou um momento igual esse que nós estamos vendo agora, você tem um pouquinho lá para aliviar a dificuldade. Eu quero orar para a sua vida, seja um levantador de tampas pessoais. Levante suas tampas. Amanhã a gente vai tratar sobre deixar que pessoas levantem tampas de mim que eu não consigo levantar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos trabalhando sobre levantar as tampas que limitam. Falando sobre a lei da tampa. A tampa limita o meu crescimento. Quanto maior, mais pesada for a tampa, quanto mais indisposição eu tiver para levantar minhas tampas, mais impedido de crescer eu serei. Ajuda esse homem para que ele possa levantar as próprias tampas de sua vida, em o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração, graça e paz.